Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal. Paixão pelo Esporte 87. Pois é, aqui estamos nós novamente para falar do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. Mais um vídeo para vocês, mas antes da gente começar, tem aquela velha informação, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Paixão pelo Esporte 87. Ative o sininho das notificações e deixa o teu like. Justamente lá no Instagram, Paixão pelo Esporte 87, TikTok também, Paixão pelo Esporte 87 e o Twitter, Paixão pelo Esporte. Se você der aquele velho like, a curtida, comentar, compartilhar todos os nossos conteúdos, mais torcedores do esporte vão saber que a gente existe e também vão ter as informações mais precisas da terrinha. Faça essa ajuda, contribua para a nossa equipe cada vez mais forte, rumo aos 150 seguidores inscritos aqui no YouTube. E falando dessa sexta-feira movimentada lá no esporte, Rafael Victor, teve a reapresentação do elenco, não é isso? Exatamente, os jogadores se reapresentaram depois dessas mini férias aí, acho que 10, 11 dias. E conheceram o Daniel Paulista, né? Alguns já tinham trabalhado com ele e outros não. Exatamente. De acordo com a regra lá, o combinado da CBF com os clubes, como teve essa pausa para o Mundial e vai achatar o calendário, no final do ano a gente vai ter um tempo mais curto de férias. E como os jogadores precisam de 30 dias, o que é que aconteceu? Foi dado um recesso agora de 11 dias, 12 dias, para poder complementar no final do ano. E aí os jogadores voltaram, se reapresentaram, ontem fizeram mais trabalhos físicos, exames, etc e tal, mas já tiveram o primeiro contato com o Daniel Paulista. E aparentemente nos vídeos de apresentação a gente já vê uma diferença, né, de comportamento tanto dos jogadores quanto do próprio treinador, que é um cara muito receptivo. A gente percebeu isso na chegada dele no aeroporto. E os 2 dias subsequentes, com entrevistas, com bate-papo no IlhaCast, a gente percebe que um elenco contente, um elenco feliz, diferentemente da apresentação de Antônio Oliveira, todo mundo fechado, todo mundo sisudo, todo mundo cabisbaixo, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, ninguém assim animado. Isso, exatamente, ninguém animado. Se anima, tá parecendo a apresentação de Antônio Oliveira. Mas galera, mais ou menos isso que aconteceu. Todo o elenco se apresentou nessa sexta-feira lá no CT do Leão. Não teve nenhuma novidade com relação, digamos assim, à contratação, cara nova. Mas a gente aguarda que no decorrer desses dias deve aparecer alguma peça nova aí, diante de vários nomes que estão sendo especulados. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E assim, a gente espera que o trabalho comece a todo vapor. Neste final de semana vão ter testes físicos, testes de avaliação, etc e tal, de parâmetro. E eu acredito que a partir da segunda-feira vai começar realmente o trabalho do Daniel Paulista com campo e bola, para ver como é que vai ser a remontagem desse time para o começo do Campeonato Brasileiro, o recomeço, para falar a verdade. Mas antes a gente tem uma novidade, não é isso, Rafael Victor? Ficou definido a partida, o confronto das quartas de final da Copa do Nordeste, a Lampions League. Fala aí pra nós aí essa novidade. Exatamente, o jogo vai ser na Ilha do Retiro, dia 9 de julho, uma quarta-feira, às 9h30 da noite. Sport Ceará, o caldeirão vai ferver. Então, e eu acredito muito que esse jogo tenha sido colocado no encaixe perfeito. Por quê? A tendência é que o Sport jogue pelo Campeonato Brasileiro e a gente tinha expectativa de voltar somente dia 13 de julho. Estava entre 12 e 13 de julho na tabela, está ainda não definiu. Mas como vai ter esse jogo na Copa do Nordeste no dia 9 de julho, uma quarta-feira, a gente acredita que esse jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul passe para o domingo. E aí o que é que acontece? A nossa expectativa se o Sport ganha do Ceará,
se o Sport consegue essa classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, o astral já fica outro, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, os jogadores já ficam mais motivados. Justamente. E aí pode ser que haja essa tão sonhada engrenagem para que o Sport possa, na primeira partida de volta do Campeonato Brasileiro, conseguir já uma vitória diante do Juventude, confronto direto, para poder dar uma certa arrancada. Porque o Sport precisa aí dar uma guinada de 2, 3 resultados positivos. Por exemplo, 2 vitórias e um empate já entra no bolo ali dos últimos colocados. E eu acho que é fundamental esse jogo aí para servir de motivação, não é? Se um confronto direto, um clássico nordestino, partida única, a gente sabe se empatar vai para pênalti. E assim, a expectativa é muito grande por esse jogo. A comoção da torcida nas redes sociais, devido à marcação desse jogo, também está sendo muito grande. A galera, por mais que o Sport esteja fazendo raiva nesses últimos momentos, a galera tá com saudade de jogos na Ilha do Retiro, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, já faz um tempo que o Sport não joga na Ilha do Retiro, o último jogo foi contra o Internacional. Justamente. E assim, a gente sabe que podem acontecer algumas coisas que dificultem para ambos os lados, mas eu acredito que dificulta mais ainda para o Ceará. Por exemplo, o Ceará fez algumas contratações que... da Copa do Nordeste, algumas contratações para o Campeonato Brasileiro, perdão, que não poderão jogar na Copa do Nordeste, porque as inscrições acabaram. Existem também especulações de alguns jogadores, inclusive o Pedro Raul, de ir para fora do país. Então, daqui para lá, se o Ceará perde alguma outra peça, pode ajudar na questão do esporte, de desempenho, né, do jogo em si. E outro fator importantíssimo é a gente jogar ao lado da nossa torcida. Porque o torcedor ele precisa ser inteligente, ele precisa estar aliado ao clube. Como é uma partida decisiva, a tendência é que a gente tenha um apoio total da nossa torcida. E tendo esse apoio total da nossa torcida, a gente sai na frente, larga na frente do Ceará. E a gente sabe que os confrontos Sport-Ceará, normalmente os mandantes levam vantagem, não é isso? Exatamente, eu acho que dos últimos 20 jogos, 15 deles por aí, o mandante terminou com a vitória. Justamente isso. E a expectativa é muito grande e a gente torce para que Daniel Paulista possa fazer um belo trabalho nesse período aí de aproximadamente 25 dias mais ou menos, até montar o time ideal que vai jogar as quartas de final da Copa do Nordeste. E de antemão a gente tem essa expectativa de que possamos sair vencedores. Primeiramente lotar o estádio, fazer uma festa linda, sairmos vencedores. E lembrando que o vencedor de Sport Ceará pega o vencedor de Bahia e Fortaleza, que também acontece no mesmo dia e mesmo horário. Ficaram definidos os confrontos. Vitória e Confiança jogam no Barradão na terça-feira, dia 8 de julho. Na quarta-feira, mais cedo, 7 horas, temos CSA e Ferroviário em Maceió, dia 9 de julho. E no mesmo dia, 9h30 da noite, quarta-feira, 9 de julho, teremos Sport Ceará na Ilha do Retiro e Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, Arena Fonte Nova. E aí teremos a definição dos semifinalistas, né? O vencedor de Sport e Ceará pega o vencedor de Bahia e Fortaleza. E o vencedor de Vitória da Bahia e Confiança pega o vencedor de CSA e Ferroviário. A expectativa é muito grande. Confesso a vocês, torcedores, que eu estou bastante animado pelo fato de Daniel Paulista conhecer o clube e a situação que o clube vive, além do momento do Daniel Paulista enquanto profissional, está em muita maturidade. Ele vem de bons trabalhos, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, veio de bom trabalho no CRB ano passado e do Rio esse ano. Exatamente, a nossa expectativa foi campeão estadual nos últimos 2 anos, finalista da Copa do Nordeste com o CRB, jogou inclusive numa semifinal contra o Bahia, lá em Salvador, jogo único, conseguiu levar para os pênaltis, foi para a final com Fortaleza, duelou, ganhou, perdeu o primeiro jogo 2-0, ganhou o segundo 2-0, poderia ter ganho no tempo normal, foi para os pênaltis e nos pênaltis perdeu com aquele pênalti ridículo de Anselmo Ramon. Mas é isso, torcedor do Sport, torcedor do Leão. O Sport também teve algumas mudanças no departamento de futebol. O coordenador das divisões de base, que salvo aqui esqueci o nome, foi demitido, e Carlos Brasil, que era gerente de futebol, passou a ser o coordenador das divisões de base do Leão. E o Sport também está contratando
Um ex-profissional que estava no Paysandu e agora está no Sport para o decorrer da temporada para ser o gerente de futebol. Aquele cara que fica responsável pelas viagens, marcação de hotel, ajuste de voos, coordenando todo o processo das viagens. E isso é o que importa para a gente, é que as mudanças no departamento estão acontecendo, já teve mudança na preparação física, já teve mudança de treinador de goleiro, e todo o departamento de futebol, com o executivo e o diretor de futebol também novatos. Tiago Gasparino, executivo, e Henrico Ambrogini, o diretor de futebol. E aí, meu torcedor rubro-negro, faz um favor para nós aqui, compartilha esse vídeo para geral. E antes de mais nada, aquele último recadinho, Rafael Victor. Exatamente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus, contribui aqui com a turma. Vai lá no Instagram também, Paixão pelo Esporte 87. Nosso dever é levar informação do Leão para você, torcedor rubro-negro. Um grande abraço e pelo esporte... Tudo!